São 5 regras que você precisa aplicar para conseguir ler a Bíblia toda, com mais facilidade e com o menor tempo possível, fazendo assim uma leitura agradável e prazerosa daquele livro que é o mais lido e vendido no mundo inteiro, a Bíblia Sagrada. Olá pessoal, eu sou o Sérgio Santos, nosso canal Música Mensagem. O objetivo do nosso canal é te trazer entretenimento musical com louvor e curiosidades da Bíblia. A primeira regra é aquela que a gente pode até pensar que é uma bobagem, mas não é não, ela é muito importante. A primeira regra para você ter uma leitura mais rápida e entendível é escolher a melhor hora do dia. É aquele horário que você tem mais tranquilidade, mais cabeça fresca e literalmente você tem mais tempo, vamos dizer assim. Eu tenho um irmão e amigo que faz o período devocional diário dele, sabe aonde? Sentado no ônibus no trajeto de casa para a empresa onde ele trabalha todos os dias. É o tempo que ele encontra para ler a Bíblia, estudar a lição da escola bíblica, eu creio que até mesmo para orar. E você? Qual é o momento do dia mais tranquilo para você? Lembrando que não importa o lugar nem o horário. O que importa é fazer desse momento, desse intervalo do dia, o seu momento a sós de ler a Bíblia. A segunda regra ou a segunda dica é começar pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, as cartas de Paulo até chegar ao final. E não começar pelo começo. Estranho isso, né? Não começar pelo começo. Não começar por Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer origem, princípio, criação. Mas por que não começar pelo começo? Ou por que causa motivo, razão ou circunstância iniciar pelo Novo Testamento? Muito simples, por duas questões. Primeiro, o Novo Testamento é o que de fato nos importa, por conta da mensagem de vida, esperança e salvação que nos trouxe o Senhor Jesus. Não que o Antigo Testamento não seja importante ou necessário. Não é isso. É claro que o Antigo Testamento tem uma rica e magnífica mensagem sobre Deus, sobre o poder e sobre a plenitude dele. A segunda questão é porque no Antigo Testamento, principalmente se a pessoa é um novo convertido na fé ou ainda não teve contato com as Sagradas Escrituras, ele vai se deparar com palavras, textos e histórias que ele vai ficar se perguntando: que palavra é essa? Ou o que quer dizer essa frase? Ou por que Deus disse isso e agiu dessa forma? O Antigo Testamento ele foi escrito séculos e séculos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe. Você vai entender melhor a partir de agora, quando eu começar a falar da terceira e da quarta regra. Então, a segunda regra foi: comece pelo Novo Testamento. Terceira regra que você tem que aplicar para conseguir ler a Bíblia toda, completa e com certeza dentro de um ano. Ter em mente que eram épocas antigas, centenas e centenas e centenas e centenas de anos antes de nós. Se você põe isso em mente, você vai começar a aceitar e a compreender melhor o porquê daquela palavrinha tão complicada e tão estranha ao nosso vocabulário de hoje. Aceitar e compreender que nas dezenas de centenas de anos atrás, a linguagem, os tratamentos, os diálogos eram muito diferentes dos de hoje, e isso vai te ajudar muito a compreender melhor a Bíblia. E por que não dizer, até mesmo na interpretação. E agora, a quarta regra, ou a quarta dica para você fazer uma melhor e mais rápida leitura da Bíblia. No final desse vídeo vou te apresentar um outro vídeo dentro desse mesmo assunto e que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Mas aguenta aí, porque é somente no final. Quarta dica então, lembrar que era uma cultura diferente da nossa. Quando eu digo cultura, cuidado, eu não me refiro a moral nem a princípios. Estou falando apenas de cultura. Porque valores morais, princípios e doutrinas são eternos, são para todo sempre. Recapitulando então, quando digo lembrar que eram culturas diferentes, estou falando de usos e costumes dos povos.
Um exemplo: saudai a todos com ósculo santo. Ósculo quer dizer beijo. Embora um bom número dos nossos irmãos nos dias de hoje se cumprimentam entre eles com beijo, a maioria de nós não usamos essa prática. Outro exemplo: então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os seus camelos. Gênesis 31:17. Existia ali no contexto uma permissão dada pelo próprio Senhor Deus para que Jacó tivesse duas esposas. Afinal, havia também as concubinas, que eram mulheres aceitas e consideradas também como esposas. Você tem então que ter em mente que tudo foi escrito em épocas e culturas bem diferentes. Vou te dar mais um exemplo de cultura de povos dentro do nosso próprio país. O carioca e o fluminense, da capital do Rio de Janeiro e do interior do Rio de Janeiro. Eles têm um hábito de abraçar e de ser hospitaleiros até mesmo com quem não conhecem. Já o pessoal do sul do nosso país, eles são mais reservados devido à cultura da Europa. Afinal, eles foram colonizados pelos europeus. Se o pernambucano viaja para o Mato Grosso, estranha o jeito mato-grossense e vice-versa. Então, queridos, leiamos a Bíblia lembrando que a cultura era diferente, não a doutrina. Agora, a quinta e a última dica para você ler a Bíblia toda: ler e ler bem. Quinta regra, quinta dica: tenha do seu lado caderneta ou caneta para você anotar ali as maiores dúvidas que você tiver de textos ou de palavras. Continue a sua leitura. Anote sua dúvida e continue a leitura. Não entendeu no momento? Anote e continue a sua leitura. E na primeira oportunidade, pergunte a sua dúvida ao seu pastor ou ao seu professor ou sua professora da escola bíblica. Mas se ainda tiver dificuldade ou falta de oportunidade para conversar com o pastor ou com o professor da escola bíblica, pergunte para uma pessoa da igreja que você nota que tem mais habilidade teológica ou habilidade bíblica. Mas não pare de ler, nem também, por outro lado, fique com aquela dúvida. Olha, é muito comum todos nós termos dificuldades quando a entender passagens e textos da Bíblia. É muito comum mesmo. Recapitulando então as 5 regras, as 5 dicas para a gente conseguir ler a Bíblia toda com mais rapidez, com mais eficácia, digamos assim. Primeiro, escolher a melhor hora do dia. Segundo, começar pelo Novo Testamento. Terceiro, lembrar que eram épocas antigas. Quarto, lembrar que eram culturas muito diferentes da nossa atual. E quinto, ter em mãos uma caderneta, uma caneta para você anotar as dúvidas para você tirar elas depois. Pessoal, posso pedir um favor? Um favorzinho apenas. Envie esse vídeo para um amigo, para um irmão, para um conhecido, para ajudar a propagar o nosso canal. Coloca ele no seu Instagram, no seu Facebook, me ajude a divulgar nas suas redes sociais. Aqui em cima no quadrinho, um outro vídeo semelhante que você vai apreciar de montão. Deus o abençoe e até a próxima!